Gênesis, a história que deu origem a tudo. Antes do tempo aprender a contar a si mesmo, antes que o silêncio tivesse um nome, havia apenas Deus. Nenhuma estrela ardia, nenhum vento soprava, nenhuma história havia sido escrita. O vazio não era escuro, ele simplesmente não existia. E então, Deus falou. Não foi um som comum, foi uma ordem que carregava vida dentro de si. Quando sua voz ecoou, o impossível recuou. Haja luz. A luz não pediu permissão. Ela explodiu na existência, rasgando o nada como uma lâmina de fogo. Onde não havia direção, agora havia horizonte. Onde não havia sentido, agora havia propósito. Deus separou a luz das trevas. Não por acaso, mas para ensinar desde o início que nem tudo deve caminhar junto. Dia após dia, a criação se levantou como uma sinfonia divina. Os céus se estenderam como um manto. As águas obedeceram aos limites impostos por uma vontade soberana. A terra seca surgiu, fértil, pulsando vida antes mesmo de saber o que era vida. Árvores nasceram carregando sementes, como se já soubessem que o futuro dependeria delas. Então vieram os luminares, o sol para governar o dia, a lua para guardar a noite, estrelas incontáveis, cada uma colocada em seu exato lugar, como sentinelas do infinito. Peixes encheram os mares, aves cortaram os céus, animais caminharam sobre a terra, tudo respirava ordem, tudo refletia intenção, mas algo ainda faltava. A criação era perfeita, mas estava vazia de alguém que a compreendesse. Então Deus fez uma pausa, e pela primeira vez não disse apenas haja. Ele disse algo diferente, algo que mudaria o rumo da história para sempre. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Do pó da terra Deus formou um corpo, inerte, silencioso, sem movimento, até que o Criador se inclinou e soprou. O fôlego de Deus entrou naquele corpo e o pó se tornou carne. Os olhos se abriram, o coração bateu. Adão estava vivo, não como os animais, não como as estrelas. Ele carregava algo único, a imagem do próprio Deus. Adão recebeu domínio, propósito e um lar chamado Éden, um jardim onde Deus caminhava ao entardecer. Ali não havia medo, não havia dor, não havia morte, apenas comunhão. Mas a perfeição tinha uma escolha no centro. No meio do jardim, duas árvores se erguiam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi claro, amorosamente claro. De todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão ouviu e obedeceu, por um tempo, porque enquanto o homem desfrutava do paraíso, algo observava nas sombras. E essa presença silenciosa não havia sido criada para obedecer, mas para destruir. O jardim ainda respirava paz. O vento deslizava entre as árvores como um sussurro suave, e o sol se despedia lentamente no horizonte, tingindo o Éden de dourado. Adão caminhava entre rios cristalinos e frutos abundantes, mas mesmo cercado de perfeição, havia um vazio que nem o paraíso podia preencher. Deus viu isso. E pela primeira vez, desde o início da criação, ele declarou algo surpreendente. Não é bom que o homem esteja só. Então, enquanto Adão dormia um sono profundo, um descanso induzido pelo próprio Criador, Deus realizou uma obra diferente de todas as outras. Não falou à distância, não ordenou aos céus. Ele tocou o homem. De uma de suas costelas, Deus formou alguém semelhante, mas diferente, igual em valor, única em essência. Quando Adão despertou e a viu, as palavras não precisaram ser ensinadas. Elas nasceram espontaneamente. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela foi chamada Eva, mãe de todos os viventes. Juntos, caminharam nus e sem vergonha. Não havia segredos. Não havia medo,
A inocência era tão natural quanto respirar. O jardim não era apenas um lar, era um santuário. Mas enquanto a humanidade celebrava sua união, algo se movia novamente nas sombras. A serpente não entrou com força, não atacou, não gritou. Ela apenas falou. Sua voz era suave, quase curiosa, como quem deseja apenas compreender. Foi assim que Deus disse: que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A pergunta era simples, mas carregava veneno. Eva respondeu com segurança. Ela conhecia a ordem, sabia da proibição. Mas ao repetir as palavras de Deus, algo mudou. Onde antes havia clareza, agora havia hesitação. Onde havia certeza, surgiu dúvida. A serpente se aproximou mais. Certamente não morrerão. E então veio o golpe final. Não contra o corpo, mas contra a confiança. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para a árvore. Ela era bela, desejável, promissora. O fruto parecia carregar algo além de sabor, carregava poder. Eva estendeu a mão e colheu, comeu e ofereceu a Adão, que estava ao seu lado, silencioso e consciente. Ele aceitou. No instante em que o fruto foi mordido, o universo prendeu o fôlego. Algo se rompeu. Os olhos se abriram, não para a glória, mas para a vergonha. A inocência morreu, o medo nasceu. Eles perceberam que estavam nus e pela primeira vez quiseram se esconder. Folhas foram costuradas, risos se calaram, corações aceleraram. E então ouviram passos. O som que antes trazia alegria agora provocava pavor. Era Deus caminhando no jardim. O som dos passos não era pesado, não era apressado, era o mesmo som de sempre, mas eles nunca haviam ouvido aquele som com medo. Entre as árvores do jardim, Adão e Eva se esconderam. Folhas mal costuradas tentavam cobrir algo que agora pesava mais que a nudez: a culpa. O Éden, que antes era abrigo, havia se tornado esconderijo. Então a voz ecoou, não em ira, não em grito, mas em busca. Adão, onde você está? A pergunta não era por localização, era por condição. Adão saiu lentamente dentre as árvores. Sua voz tremia, seu olhar não se erguia. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Deus perguntou novamente, não porque não soubesse, mas porque o amor sempre oferece espaço para a verdade. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse? O momento pedia arrependimento, mas o coração humano, recém-ferido pelo pecado, escolheu outro caminho. Adão apontou. A mulher que me deste, ela me deu do fruto, e eu comi. Eva foi chamada. Seus olhos se encheram de lágrimas. A serpente me enganou, e eu comi. A culpa agora estava espalhada pelo jardim como um eco quebrado. Mas Deus não discutiu. Ele declarou: primeiro, a serpente. Aquele ser que havia se erguido em astúcia, agora ouviria palavras eternas. Maldita és entre todos os animais. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, uma promessa foi lançada no meio da maldição. Uma esperança escondida no juízo. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Éden ouviu. E o inferno tremeu. A mulher, Deus falou de dor, não como castigo cruel, mas como consequência de um mundo agora quebrado. Ao homem, falou de suor, de terra resistente, de trabalho árduo. Do pó você veio e ao pó voltará. A morte que nunca existira agora tinha um lugar na história. Mas antes que o julgamento fosse completo, Deus fez algo inesperado. Ele não os expulsou imediatamente. Ele não se afastou em silêncio. Deus tomou a iniciativa.
Com mãos divinas, ele fez roupas, não de folhas, mas de peles. Vida foi sacrificada para cobrir a vergonha do homem. O primeiro sangue foi derramado. E sem saber, Adão e Eva testemunharam o início de um princípio eterno. A culpa só pode ser coberta por sacrifício. Então, veio o momento final. Deus os conduziu até a saída do jardim. Querubins foram posicionados. Uma espada flamejante girava, viva, impedindo o caminho de volta. O Éden ficou para trás, e à frente deles estendia-se um mundo desconhecido, marcado por dor, suor, lágrimas, mas ainda sustentado por uma promessa. Fora do Éden, o mundo era mais áspero. O vento já não era apenas brisa, trazia poeira. A terra não oferecia frutos com facilidade, exigia esforço. Cada amanhecer lembrava Adão e Eva de tudo o que haviam perdido e de tudo o que ainda precisavam construir. Foi ali, longe do jardim, que a vida continuou. Eva concebeu. E quando deu à luz seu primeiro filho, algo como esperança reacendeu em seu coração cansado. Adquiriu um homem com a ajuda do Senhor. Ele foi chamado Caim. Depois veio outro filho, mais silencioso, mais atento. Seu nome era Abel. Os anos passaram e os irmãos cresceram em caminhos diferentes. Caim tornou-se lavrador da terra, a mesma terra que agora resistia ao homem. Abel tornou-se pastor de ovelhas, cuidador de vidas frágeis. Em um tempo determinado, ambos decidiram se aproximar de Deus. Cada um trouxe sua oferta. Caim apresentou frutos do solo. Abel trouxe as primícias do seu rebanho. O melhor, o primeiro, o mais precioso. Deus olhou e aceitou Abel, mas não se agradou de Caim. O rosto de Caim caiu. Seu coração se inflamou. Deus, mais uma vez, falou antes que fosse tarde. Por que você está irado? Se fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, o pecado jaz à porta. Ele deseja você, mas você deve dominá-lo. Era um aviso, uma chance. Mas Caim não respondeu com arrependimento. Ele respondeu com silêncio. Um silêncio perigoso. Certo dia, no campo aberto, longe de qualquer testemunha, Caim chamou seu irmão. Abel foi. E ali, sob um céu que havia sido criado para a vida, o primeiro sangue humano foi derramado. Caim levantou a mão, e Abel caiu. O chão absorveu aquilo que nunca deveria ter tocado, o sangue de um justo. Mais uma vez, Deus perguntou, não por ignorância, mas por misericórdia. Onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu com frieza que ecoa até hoje. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. A resposta veio como trovão contido. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Caim foi amaldiçoado a vagar. A terra, antes difícil, agora lhe seria hostil. Ele se tornaria errante, marcado não para ser morto, mas para viver carregando o peso do que fez. Abel se foi. Mas sua história não terminou ali, porque mesmo fora do Éden, mesmo após a primeira morte, Deus ainda preservava a linhagem da promessa. E no silêncio deixado por Abel, outro filho ainda viria. O tempo avançou como um rio impossível de deter. Caim partiu para longe, levando consigo o peso do sangue que a terra jamais esqueceria. Cidades começaram a surgir, nomes foram dados, descendentes nasceram, homens habilidosos, construtores, músicos, ferreiros. A humanidade crescia, mas não se tornava melhor. A violência começou a se espalhar como uma sombra longa ao entardecer. Um homem chamado Lameque ergueu a voz em orgulho, vangloriando-se de matar. A morte já não chocava. O pecado que antes batia à porta, agora sentava-se à mesa. Mas Deus não havia abandonado o mundo. Eva concebeu novamente e deu à luz um filho chamado Sete. Ele não veio para substituir Abel apenas em número, mas em propósito. Através dele, a linhagem da promessa continuaria. Foi nos dias de Sete que algo novo aconteceu.
Os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Enquanto a corrupção crescia de um lado, a fé brotava silenciosa do outro. Gerações se sucederam. Entre elas, um nome se destacou: Enoque. Ele não foi conhecido por batalhas, nem por reinos, nem por conquistas. Enoque foi conhecido por algo simples e raro. Ele andou com Deus. E, em um mundo acostumado à morte, aconteceu o impensável. Enoque desapareceu. Não foi encontrado entre os túmulos. Não provou da morte. Deus o tomou para si. Mas enquanto alguns ainda buscavam a presença do Criador, a maioria se afastava cada vez mais. A terra se encheu de violência. O coração humano se tornou constantemente inclinado ao mal. Pensamentos que antes surgiam como tentações, agora eram cultivados como desejos. Deus olhou para o mundo que havia criado e sentiu dor. Arrependo-me de ter feito o homem sobre a terra. Não porque Deus errou, mas porque o amor ferido sofre quando aquilo que cria se destrói. O juízo se aproximava, mas, mais uma vez, a graça encontrou um homem. Seu nome era Noé. Em meio à corrupção generalizada, Noé era justo. Ele andava com Deus quando o mundo já não queria ouvir sua voz. E então Deus falou, não em mistério, mas em instrução clara. O fim de toda a carne é vindo perante mim. A terra está cheia de violência. Farei chover juízo, mas com você, Noé, estabelecerei uma aliança. Deus ordenou algo que nunca havia sido visto. Uma arca, gigantesca, estranha, construída em terra seca. Noé ouviu, Noé creu, Noé obedeceu. Enquanto os céus permaneciam azuis, Noé construía. Enquanto o mundo ria, o martelo ecoava. Enquanto zombavam, o plano de Deus avançava, porque o tempo da paciência estava se esgotando, e as nuvens começavam a se formar. O dia chegou sem trombetas. Nenhum aviso final ecoou nos céus. Nenhuma voz interrompeu a rotina dos homens. O mundo seguia como sempre, comendo, construindo, rindo, ignorando. Mas Noé sabia. Por décadas, suas mãos haviam moldado madeira sob o sol inclemente. Cada golpe do martelo era um ato de fé. Cada tábua encaixada era um testemunho silencioso de obediência. Agora, a arca estava pronta, enorme, imóvel, aguardando algo que jamais fora visto. Então, Deus falou novamente. Entre na arca você e toda a sua família. Um a um, os passos se moveram em direção àquela estrutura improvável. Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Depois, os animais começaram a chegar, não conduzidos por homens, mas chamados por Deus. Pares de toda espécie atravessaram o campo em silêncio, como se soubessem que o tempo havia acabado. Quando o último entrou, Deus fechou a porta. O céu escureceu. Uma gota caiu, depois outra e outra. O que começou como chuva logo se tornou algo diferente. As comportas do céu se abriram. Fontes do grande abismo romperam-se sob a terra. A água subiu não como enchente comum, mas como juízo irreversível. Gritos ecoaram. Portas foram golpeadas. Olhos olharam para a arca com arrependimento tardio, mas a porta não se abriu. Dentro da arca, o mundo balançava. Animais se agitavam, crianças se agarravam aos pais. Do lado de fora, tudo o que respirava era engolido pelas águas. Montes desapareceram. Cidades foram silenciadas. A criação voltou ao caos, não por falta de poder, mas por excesso de justiça. 40 dias e 40 noites a chuva caiu. E quando cessou, não havia mais terra, apenas um oceano sem fim. A arca flutuava sobre um cemitério invisível. Então, após longos meses de silêncio e espera, algo mudou. Deus lembrou-se de Noé. Um vento soprou sobre a face das águas. O nível começou a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé soltou um corvo, que não voltou.
Depois uma pomba, que retornou sem nada. Na segunda vez, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico. A vida estava retornando. Quando finalmente a porta se abriu, Noé pisou em terra firme. O primeiro ato não foi construir uma casa, não foi plantar, foi adorar. Um altar foi erguido, um sacrifício foi oferecido, e o aroma subiu como gratidão silenciosa. Deus respondeu com uma promessa. Ele colocou seu arco nas nuvens, não como arma, mas como sinal. Nunca mais destruirei toda a terra por meio de águas. O arco-íris brilhou sobre um mundo lavado, mas ainda quebrado. Porque mesmo após o dilúvio, o coração humano continuava sendo um campo de batalha. A terra estava silenciosa novamente. O mundo recomeçava com poucos passos sobre um chão ainda úmido de juízo. Noé e seus filhos se espalharam, obedecendo à ordem divina de encher a terra. Novas gerações nasceram, línguas eram uma só. E os homens compartilhavam o mesmo som, o mesmo entendimento, o mesmo orgulho crescente. Com o tempo, a memória do dilúvio começou a enfraquecer. O arco nas nuvens ainda aparecia, mas já não impressionava. Então alguém teve uma ideia, não para adorar, não para agradecer, mas para ser lembrado. Em uma vasta planície chamada Sinar, os homens se reuniram e disseram uns aos outros: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles moldaram tijolos, endureceram-nos no fogo e começaram a subir. Cada nível da torre não era apenas pedra sobre pedra. Era orgulho sobre orgulho. Uma tentativa silenciosa de dizer: não precisamos de Deus. Mas o céu não foi alcançado. Deus desceu, não em destruição imediata, não em fogo ou água. Ele desceu para ver, e então declarou: eles são um só povo, falam uma só língua. Isto é apenas o começo. Nada do que intentarem será impossível para eles. O problema não era a torre, era o coração por trás dela. Então Deus fez algo simples e definitivo. Ele confundiu as línguas. Onde antes havia entendimento, surgiu ruído. Ordens viraram insultos, planos se tornaram discussões, e a construção parou não por falta de força, mas por falta de comunicação. A cidade recebeu um nome que carregaria seu fracasso: Babel, confusão. E os homens foram espalhados pela terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o início. Mas enquanto as nações se formavam, Deus já preparava algo diferente. Ele não escolheria uma torre, ele escolheria um homem. Em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, vivia alguém comum, com uma vida previsível, cercado por ídolos e rotinas herdadas. Seu nome era Abrão. E um dia, sem aviso prévio, sem explicações detalhadas, Deus falou com ele: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Não havia mapa, não havia garantia visível, apenas uma promessa: farei de você uma grande nação, abençoarei você, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão ouviu, e diferentemente dos construtores de Babel, ele obedeceu. Ele deu o primeiro passo rumo ao desconhecido, e com esse passo, a história da redenção avançou mais uma vez. Abrão partiu sem olhar para trás. Levou consigo sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló, servos, rebanhos e uma promessa invisível. Cada passo afastava-o do conforto do conhecido e o aproximava de algo que ele ainda não podia ver, mas confiava. Quando chegou à terra de Canaã, Deus apareceu novamente. À sua descendência darei esta terra. Abrão ergueu um altar. Não construiu torres, não marcou território. Ele adorou. Mas a fé não o isentou das crises. Uma fome severa atingiu a região. O chão prometido não produzia. O futuro parecia contradizer a palavra recebida.
Então Abrão desceu ao Egito, não por ordem direta, mas por sobrevivência. Ali o medo falou mais alto. Temendo por sua vida, Abrão disse que Sarai era sua irmã. O faraó a tomou para seu palácio, mas Deus interveio. Pragas caíram sobre a casa real e a verdade veio à tona. Envergonhado, o faraó devolveu Sarai e expulsou Abrão do Egito, mais rico, mas não mais confiante. De volta a Canaã, os rebanhos cresceram tanto que a terra não suportava Abrão e Ló juntos. A tensão aumentou. Abrão, o mais velho, cedeu. Não haja contenda entre nós. Escolha a terra que quiser. Ló ergueu os olhos e viu o vale do Jordão, verde, fértil, atraente. Ele escolheu o que parecia melhor e armou suas tendas perto de Sodoma. Abrão ficou com o que restou. Então Deus falou outra vez: levante os olhos. Toda a terra que você vê, eu darei a você e à sua descendência para sempre. E algo ainda mais ousado foi declarado: olhe para o céu, conte as estrelas se puder, assim será a sua descendência. Mas os anos passaram, as estrelas permaneciam incontáveis. A promessa ainda vazia. Sarai envelhecia, o ventre permanecia estéril. O silêncio de Deus começou a pesar. Então, tentando ajudar a promessa, Sarai tomou uma decisão humana. Ela entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Agar concebeu, Ismael nasceu, mas a solução trouxe divisão. Ciúmes surgiram. Dor se espalhou pela casa. A promessa de Deus havia sido apressada e o preço foi alto. Ainda assim, Deus não desistiu. Anos depois, ele apareceu novamente, não para ajustar o plano, mas para reafirmá-lo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja íntegro. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, pai de muitas nações. Sarai tornou-se Sara, princesa. Então veio a palavra que parecia impossível. No tempo determinado, Sara lhe dará um filho. Abraão riu. Sara riu, mas o céu não riu. Porque, quando Deus promete, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. O tempo passou como um sussurro paciente. Então, no momento exato, nem antes, nem depois, o impossível aconteceu. Sara concebeu. A mulher que havia chorado em silêncio, que rira por incredulidade, que ouvira promessas enquanto o corpo envelhecia. Agora embalava um filho nos braços. Seu nome era Isaque, riso. Porque Deus transformara a incredulidade em alegria, a espera em testemunho, o impossível em herança. A casa se encheu de festa. Abraão tinha 100 anos, Sara 90. O menino crescia sob o sol da promessa, cada passo lembrando que Deus cumpre o que diz. Mas nem toda alegria vem sem tensão. Ismael, o filho de Agar, crescia também, e com ele, conflitos. O riso se misturou à zombaria. Sara viu o futuro ameaçado e pediu algo doloroso, que Agar e Ismael partissem. Abraão sofreu, mas Deus falou: não se entristeça, também de Ismael farei uma grande nação. Agar partiu para o deserto, sem água, sem forças. Quando tudo parecia perdido, Deus ouviu o choro do menino. Um poço foi revelado, a vida foi preservada, a promessa continuava, mas o plano seguia em tensão. Anos depois, quando Isaque já era um jovem forte, Deus falou novamente. Desta vez, a voz não trouxe consolo imediato. Ela trouxe um pedido. Abraão, eis-me aqui. Tome seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e ofereça-o em sacrifício no monte que eu lhe mostrarei. O céu ficou em silêncio. A promessa, o filho, o futuro, tudo estava naquele pedido. Na manhã seguinte, Abraão não discutiu, não atrasou, não tentou negociar. Ele levantou cedo, preparou a lenha, chamou Isaque. Pai e filho caminharam juntos rumo ao monte. Cada passo era pesado,
Cada respiração carregava um conflito invisível. No caminho, Isaque perguntou: Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu com a voz firme, mas o coração em chamas: Deus proverá. No topo do monte, o altar foi erguido, a lenha foi colocada, Isaque foi amarrado. Abraão levantou a faca, e naquele segundo eterno: Abraão! A voz rasgou o ar. Não toque no menino. Agora sei que você teme a Deus. Um carneiro apareceu preso pelos chifres. O sacrifício foi substituído. A promessa estava segura. E o monte recebeu um nome que ecoaria por gerações: O Senhor proverá. Porque ali ficou claro para o céu, para a terra e para toda a história: Deus não exige o que ele mesmo não está disposto a prover. Abraão viveu muitos anos depois daquele dia no monte. Viu Isaque crescer, casar, tornar-se pai. Quando finalmente partiu, foi sepultado com honra, não como dono de terras, mas como herdeiro de uma promessa eterna. Isaque tomou Rebeca por esposa. Diferente de Sara, ela concebeu cedo, mas sua gestação trouxe luta antes mesmo do nascimento. 2 filhos se moviam em seu ventre como se disputassem espaço. Rebeca clamou a Deus, e ele respondeu: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos se dividirão desde o nascimento. O mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o dia, nasceram gêmeos. O primeiro saiu ruivo, coberto de pelos. Foi chamado Esaú. O segundo veio segurando o calcanhar do irmão. Seu nome foi Jacó. Eles cresceram diferentes. Esaú tornou-se caçador, homem dos campos. Jacó preferia as tendas, observador, calculista. Isaque amava Esaú. Rebeca amava Jacó. E a divisão começou dentro de casa. Certo dia, Esaú voltou faminto da caça. Jacó cozinhava um ensopado vermelho. O cheiro tomou o ar. A fome falou mais alto que o futuro. Dê-me desse ensopado. Jacó respondeu com uma condição impensável: venda-me o seu direito de primogenitura. Esaú desprezou o que não via. De que me vale isso se estou morrendo de fome? E por um prato de comida, ele abriu mão de seu legado. Os anos passaram. Isaque envelheceu. Sua visão enfraqueceu. Sentindo a morte se aproximar, chamou Esaú para abençoá-lo. Rebeca ouviu e agiu. Ela vestiu Jacó com roupas do irmão, cobriu seus braços com peles, preparou o prato. Jacó entrou na tenda do pai tremendo. Quem é você, meu filho? Sou Esaú. Isaque tocou, cheirou, provou e abençoou. Quando Esaú voltou, o grito que ecoou foi de partir o coração. A bênção havia sido tomada, o destino alterado. Esaú chorou e jurou vingança. Jacó fugiu, sozinho, com medo, sem nada além da bênção roubada. Naquela noite, deitado sobre pedras, Deus veio ao seu encontro. Uma escada surgia da terra ao céu. Anjos subiam e desciam. E Deus falou: Eu sou o Deus de Abraão e Isaque. A terra onde você está deitado, darei a você e à sua descendência. Jacó acordou em terror e reverência. Este lugar é terrível, é a casa de Deus. Ele chamou o lugar de Betel, mas Jacó ainda não havia mudado. A promessa estava com ele, mas o caráter ainda precisava ser transformado. Jacó seguiu sua jornada carregando mais promessas do que caráter. Chegou à terra de seu tio Labão, cansado, sozinho e sem nada além de um nome abençoado. Foi ali, junto a um poço, que seus olhos encontraram Raquel. E naquele instante, algo mudou. Jacó removeu a pedra do poço com força incomum, como se quisesse provar que ainda era digno de algo maior. Ele a amou, e por ela trabalhou 7 anos. 7 anos que pareceram poucos dias. Mas a noite trouxe engano. No escuro, Labão entregou Leia, a filha mais velha. Quando o dia amanheceu, Jacó sentiu o gosto amargo da própria moeda. O enganador havia sido enganado. Para ficar com Raquel, Jacó trabalhou mais 7 anos. A casa se encheu de competição, inveja e dor. Leia gerava filhos.
Raquel chorava em esterilidade. Servas foram entregues. Tribos começaram a nascer em meio a conflitos domésticos. 12 filhos vieram ao mundo. 12 nomes que se tornariam nações. Depois de muitos anos, Jacó decidiu voltar. Mas o caminho de volta passava por um medo antigo. Esaú. Mensageiros retornaram com notícias aterradoras. Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. Jacó tremeu. Dividiu sua família, preparou presentes, planejou rotas de fuga. Mas naquela noite algo inesperado aconteceu. Ele ficou sozinho. E no escuro, alguém lutou com ele. Não era ladrão. Não era homem comum. Era uma luta sem palavras, força contra força, medo contra promessa. Até o amanhecer, Jacó resistiu. Mas um toque deslocou sua coxa. A dor o fez cair. Mesmo assim, Jacó se agarrou. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Então veio a pergunta que mudaria tudo. Qual é o seu nome? Jacó. Enganador. A resposta foi imediata. Não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Jacó saiu mancando, mas transformado. Quando encontrou Esaú, não houve vingança, houve abraço. O passado foi quebrado pelo perdão. A promessa seguia viva, mas entre os filhos de Israel, um se destacava. Seu nome era José, e o que Deus faria através dele mudaria o destino de toda uma família e de uma nação inteira. José era diferente, não apenas porque era filho da velhice de Israel, mas porque carregava algo invisível, propósito. Seu pai o amava de maneira evidente e lhe deu uma túnica especial, longa e colorida. Aquela veste não era apenas um presente, era um símbolo, e símbolos provocam inveja. Os irmãos observavam, comentavam em silêncio, guardavam ressentimento. Então vieram os sonhos. José sonhou com feixes de trigo que se curvavam diante do seu. Sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas inclinando-se diante dele. Inocente ou imprudente, ele contou. Os olhos dos irmãos se encheram de ódio. Você pensa que vai reinar sobre nós? O amor do pai virou combustível para a fúria. Os sonhos viraram afronta. Certo dia, José foi enviado para ver como estavam os irmãos no campo. Quando o viram se aproximar, a túnica brilhando à distância, a decisão foi tomada. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Rúben tentou intervir. José foi jogado em um poço vazio. A fome não era de pão, era de vingança. Então uma caravana passou, mercadores indo para o Egito. Judá falou: que lucro há em matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo. Por 20 moedas de prata, José foi arrancado do poço. As mãos que deveriam protegê-lo o entregaram como mercadoria. A túnica foi manchada de sangue. O pai foi enganado. O filho foi levado. Correntes apertavam seus pulsos. Cada passo rumo ao Egito era um afastamento da promessa. Ou assim parecia. No Egito, José foi vendido novamente. Agora a Potifar, oficial do faraó. Mesmo longe de casa, algo o acompanhava. O Senhor era com José. Tudo o que ele tocava prosperava. Ele foi colocado como administrador da casa, mas a ascensão trouxe nova prova. A esposa de Potifar o desejou. Dia após dia insistiu. José recusou. Como poderia eu pecar contra Deus? A rejeição virou acusação. José foi lançado na prisão, injustamente. Mais uma vez, parecia o fim, mas até ali. O Senhor era com José. Na prisão, sonhos voltaram a aparecer. Um copeiro, um padeiro, interpretações exatas, promessas esquecidas. Anos se passaram. José permaneceu no escuro, enquanto Deus preparava o palco do impossível. 2 longas noites passaram, depois muitas outras. O tempo não teve pressa com José, até que, em uma madrugada inquieta, o faraó sonhou. No primeiro sonho, vacas gordas saíam do rio. Logo depois, vacas magras surgiam e devoravam as fortes sem mudar de aparência.
No segundo, espigas cheias eram engolidas por espigas secas, queimadas pelo vento oriental. O faraó acordou suando, mandou chamar sábios, magos, intérpretes. Ninguém soube responder. O silêncio encheu o palácio. Então, como um eco tardio, a memória do copeiro despertou. Há um hebreu na prisão. Ele interpreta sonhos. José foi tirado às pressas do cárcere. Barbearam-no, trocaram suas roupas. Em poucas horas, o prisioneiro estava diante do trono mais poderoso do mundo conhecido. O faraó falou. José ouviu e respondeu com humildade que mudaria tudo. Isso não está em mim. Deus dará a resposta favorável. Ele interpretou. 7 anos de fartura viriam. Depois, 7 anos de fome severa. Uma fome que consumiria a memória da abundância. José aconselhou algo impensável para um prisioneiro. Escolha um homem sábio. Armazene durante a fartura. Assim o Egito viverá. O palácio ficou em silêncio. Então o faraó se levantou. Poderíamos achar alguém como este, em quem há o Espírito de Deus? Naquele dia, José deixou de ser prisioneiro e se tornou governador. Recebeu um novo nome, um anel de autoridade, vestes de linho e poder sobre toda a terra do Egito, abaixo apenas do faraó. Os anos passaram como haviam sido ditos. A fartura veio. José armazenou. A fome chegou, cruel e implacável. Na terra de Canaã, Israel ouviu que havia pão no Egito e enviou seus filhos, os mesmos irmãos, o mesmo passado, um novo encontro. Quando entraram no Egito, eles se curvaram diante de José e o sonho se cumpriu. Mas eles não o reconheceram. José reconheceu a todos. O coração tremeu. A memória do poço ardeu. O poder agora estava em suas mãos. Ele os testou, falou duramente, prendeu um deles, exigiu que trouxessem o mais novo, Benjamim. Entre lágrimas contidas, José via algo diferente. Os irmãos não eram mais os mesmos. O tempo havia trabalhado neles, como Deus havia trabalhado nele. Os irmãos voltaram. Desta vez, Benjamim estava com eles. José os observou entrar. Quando viu o irmão mais novo, o filho de Raquel, algo se rompeu por dentro. Seu coração se agitou, mas o rosto permaneceu firme. Ele saiu apressado e chorou em segredo. O governador ainda era um irmão ferido. Um banquete foi preparado. Eles se sentaram à mesa, sem perceber o milagre diante de si. José os colocou em ordem de idade. Os irmãos se entreolharam, confusos. Algo não estava certo. Quando estavam prestes a partir, José ordenou que seu copo de prata fosse escondido na bagagem de Benjamim. Pouco depois, foram alcançados. Por que vocês pagaram o bem com o mal? As sacas foram abertas. O copo apareceu. O choque foi imediato. O medo, absoluto. De volta à presença de José, a sentença parecia clara. Benjamim ficaria como escravo. Foi então que Judá avançou. O mesmo Judá que sugerira vender José, agora oferecia a própria vida. Que eu fique no lugar do rapaz. Não posso ver meu pai morrer de dor. As palavras atravessaram José como lâmina. O passado se encontrava com o presente. O ódio havia dado lugar ao arrependimento. Os irmãos haviam mudado. José não aguentou mais. Mandou que todos saíssem, ficou sozinho com eles, e então ele chorou alto. Eu sou José. O silêncio foi ensurdecedor. Meu pai ainda vive? O medo tomou conta deles. O poder, o passado, a culpa, tudo veio à tona. Mas José falou palavras que mudariam aquela família para sempre. Não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Abraços substituíram correntes. Lágrimas lavaram décadas de culpa. José chamou seu pai para o Egito. A família foi preservada. A promessa seguiu viva. Israel desceu ao Egito com 70 almas, não como prisioneiros, mas como semente de uma nação.
Os anos passaram no Egito como um suspiro prolongado. Israel, antes Jacó, envelheceu em terra estrangeira, mas não em terra estranha. José cuidava de tudo. O pão não faltava. A família crescia. O clã se multiplicava como Deus havia prometido desde o início. Quando Israel sentiu que seus dias se aproximavam do fim, chamou José. Não para falar de política, não para falar do Egito, mas para falar de promessa. Não me sepulte aqui. Quando Deus vos visitar, levem-me à terra dos meus pais. José jurou. Então Israel pediu que seus netos, Efraim e Manassés, fossem trazidos. Com mãos trêmulas e olhos quase cegos, ele cruzou os braços, colocando a mão direita sobre o mais novo. José tentou corrigir, mas Israel sabia. Eu sei, meu filho, o menor será maior. O padrão se repetia. Deus não escolhia como os homens escolhem. Depois, Israel chamou todos os seus filhos. Um a um, eles se aproximaram do leito do pai. E o velho patriarca falou, não apenas como pai, mas como profeta. Alguns ouviram palavras de honra, outros advertências severas. Ruben perdeu a primazia. Simeão e Levi ouviram sobre violência. Judá recebeu algo diferente. O cetro não se apartará de Judá. Era mais que uma bênção. Era um vislumbre do futuro. Um governante viria, um rei, alguém a quem as nações obedeceriam. Quando as palavras cessaram, Israel reuniu forças finais. A promessa estava segura, a linhagem estava definida. Então, ele expirou. José chorou sobre o pai. Mandou embalsamá-lo segundo o costume egípcio. Uma grande comitiva levou o corpo até Canaã. O juramento foi cumprido. A promessa honrada. De volta ao Egito, os irmãos temeram. E se agora José se vingar? Mas José respondeu com palavras que encerravam o passado. Vocês planejaram o mal. Deus planejou o bem. O medo se dissolveu. A família permaneceu unida, mas, silenciosamente, o cenário estava sendo preparado para algo maior. Porque aquele povo cresceria. E um dia, o Egito deixaria de ser refúgio e se tornaria prisão. José viveu o suficiente para ver gerações nascerem. Crianças correram pelos campos do Egito carregando nomes hebreus. O povo crescia silenciosamente, protegido pela memória de um homem que havia salvado uma nação inteira da fome. Mas o tempo é implacável. Um novo faraó se levantaria, um que não conhecia José. Ainda não era o tempo, mas o prenúncio já pairava no ar. Antes disso, José chamou seus irmãos, não com medo, não com rancor, mas com convicção. Deus certamente vos visitará. Ele não disse talvez, ele disse certamente, e vos fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez um pedido que atravessaria séculos. Quando isso acontecer, levem meus ossos com vocês. Não era nostalgia, era fé. José morreu no Egito. Seu corpo foi colocado em um caixão, mas sua esperança não ficou ali. Porque Gênesis não termina com tronos, nem com jardins, nem com torres. Termina com uma promessa em espera. De um casal expulso do Éden, nasceu uma família. Da família, uma nação. Da nação, viria a redenção. A espada flamejante ainda guardava o caminho do jardim. Mas a promessa feita à mulher seguia viva. A serpente ainda existia, mas sua derrota já estava escrita. Gênesis fechava suas páginas não com um ponto final, mas com uma vírgula, porque a história de Deus com o homem estava apenas começando. Se alguém olhasse apenas para os acontecimentos, poderia pensar que Gênesis é uma coleção de histórias antigas. Mas, por baixo de cada cena, um fio invisível sempre esteve sendo tecido. Desde o primeiro sopro de vida em Adão, até o último suspiro de José no Egito. Esse fio é a promessa. Quando o homem caiu, Deus prometeu redenção. Quando o mundo se corrompeu, Deus preservou uma família. Quando as nações se exaltaram, Deus escolheu um homem. Quando a fome ameaçou destruir tudo,
Deus levantou um libertador improvável. Nada aconteceu por acaso. O Éden mostrou o que foi perdido. O dilúvio revelou que o pecado não seria ignorado. Abraão ensinou que a promessa não depende da força, mas da fé. Jacó provou que Deus transforma caráter antes de cumprir destino. José revelou que até a traição pode ser instrumento de salvação. Cada geração falhou de um jeito diferente, e Deus permaneceu fiel em todas. A terra prometida ainda não havia sido conquistada. A escravidão ainda não havia começado. A lei ainda não havia sido dada. Mas tudo já estava preparado. Porque Gênesis não é apenas o livro das origens, é o livro das intenções de Deus. Nele aprendemos que o pecado separa, mas a graça persegue. O homem planeja, mas Deus governa. A promessa pode demorar, mas nunca falha. O caixão de José no Egito parecia um símbolo de fim, mas na verdade era um lembrete silencioso. Deus ainda não terminou. O povo cresceria, o clamor subiria, e o mesmo Deus que falou, haja luz, voltaria a falar, agora para libertar. Gênesis termina, mas não se encerra. Ele permanece ecoando em cada pergunta que o ser humano faz sobre si mesmo. Quem somos? Por que existimos? Para onde estamos indo? As respostas começaram ali, no pó moldado por mãos divinas, no fôlego que transformou barro em vida, na escolha que trouxe queda e na promessa que trouxe esperança. O livro começa com um jardim perfeito e termina com um povo em terra estrangeira. Entre um ponto e outro, vemos o reflexo da nossa própria jornada. Criados para a comunhão, feridos pela desobediência, sustentados pela graça. Cada personagem carrega um espelho. Adão nos mostra a fragilidade da escolha. Noé, a importância da obediência em meio ao caos. Abraão, a fé que caminha sem mapa. Jacó, o Deus que transforma enganadores em príncipes. José, a verdade que o mal nunca tem a última palavra. E acima de todos eles, Deus permanece o mesmo. Ele cria, Ele chama, Ele disciplina, Ele preserva, Ele promete. A Bíblia não começa com leis, mas com relacionamento. Não começa com exigências, mas com identidade. Gênesis revela que a história humana não é aleatória, é conduzida. Quando o livro se fecha, Israel está no Egito, pequeno em número, vulnerável, mas carregando algo poderoso demais para ser destruído, a promessa de Deus. E promessas, quando vêm do Criador, não envelhecem, não expiram, não falham. Milênios se passaram, mas Gênesis nunca ficou no passado. Ele continua vivo porque fala de origem, e tudo o que existe ainda carrega as marcas desse começo. Quando o homem busca sentido, Gênesis responde: você foi criado com propósito. Quando a culpa pesa, Gênesis lembra: a queda não foi o fim da história. Quando a dor parece sem explicação, Gênesis sussurra: Deus ainda está trabalhando nos bastidores. Cada geração que lê esse livro se encontra em algum ponto da narrativa. Alguns estão no jardim desfrutando comunhão, outros estão no deserto caminhando pela fé. Alguns se sentem no poço com José, traídos e esquecidos. Outros estão no Egito, aguardando libertação. E a pergunta permanece a mesma: onde você está nessa história? Gênesis nos confronta porque revela um Deus que age, fala e intervém. Um Deus que não abandona sua criação, mesmo quando ela o rejeita. Um Deus que transforma famílias quebradas em instrumentos de redenção. Nada em Gênesis é pequeno, nenhuma dor é desperdiçada, nenhuma promessa é vazia. O livro termina com ossos guardados, mas aponta para um futuro onde Deus visitará seu povo. E quando ele visita, cadeias se quebram, mares se abrem, promessas se cumprem. No princípio, Deus criou, e desde então ele nunca parou de agir.
Gênesis começa com luz, surgindo do nada, e termina com esperança guardada em silêncio. Começa com um jardim aberto e termina com uma promessa, esperando para florescer. Entre essas páginas, aprendemos que a história não gira em torno do homem. Ela gira em torno de Deus. Um Deus que cria com intenção, que julga com justiça, que promete com fidelidade, que redime com amor. O Éden foi fechado, mas o céu não se afastou. A espada flamejante permaneceu, mas a promessa de redenção avançou geração após geração. O livro se encerra no Egito, mas a história aponta para a libertação. Aponta para um povo que será chamado, para um mar que se abrirá, para uma lei que será dada, e muito além disso, para uma redenção final que alcançará toda a humanidade. Gênesis nos ensina que Deus age antes que entendamos, Deus permanece quando falhamos. Deus cumpre o que promete. O começo explica tudo. A queda explica a dor. A promessa explica a esperança. E se Gênesis é o início, então cada vida que lê essa história ainda está em processo. Porque o mesmo Deus que disse haja luz continua falando hoje. E toda vez que ele fala, a escuridão perde espaço. Fim de Gênesis, mas nunca o fim da história.